Hoje, pessoal, o especialista continua tratando de um tema abordado por ele na sua última participação aqui no programa. Eu falo das queimadas deste ano, que foram uma das maiores já registradas. Depois de explicar de quem é a responsabilidade pelos incêndios rurais, agora o especialista fala das medidas preventivas e do futuro do agro brasileiro. Vamos conferir? Diga lá, Pedro. Saudações, de volta com mais Direito Agrário e de volta a falar das situações dos incêndios que se espalharam pelo nosso país no ano de 2024, trazendo enormes prejuízos para todo o setor do agronegócio, para o meio ambiente e que agora demanda uma atitude proativa e preventiva de todos os proprietários de imóveis rurais. Como nós comentamos na edição passada, não apenas a ação, ou seja, usar fogo de maneira adequada, mas agora a omissão também pode ser punida, né? Graças a um decreto federal, número 12189 deste ano, agora foram aumentadas as penalidades para casos de incêndio, subiu de R$3.000 para aproximadamente R$10.000 por hectare, podendo até ser dobrado, e também a penalização específica daqueles que não tomaram medidas de prevenção. Por isso, vamos tratar hoje das medidas de prevenção em propriedades rurais. Esse é um assunto muito importante que vai além da proteção ao meio ambiente, envolve também a segurança patrimonial, a segurança da vida das pessoas que estão nesses locais e o futuro do agronegócio, porque diante dos incêndios desse ano de 2024 ficou claro que a omissão não é uma opção, né, e que a prevenção é o melhor caminho para evitar catástrofes e prejuízos financeiros. O primeiro passo para prevenir incêndios é entender quais são as áreas do seu imóvel rural que estão dentro de uma situação de risco, né? Ou seja, uma área de maior vegetação que tenha mais combustível vegetal para ser queimado numa situação de incêndio, a continuidade dessas áreas que vai permitir o incêndio se alastrar de acordo com a condição climática, o vento. Esse mapeamento vai permitir que o proprietário tome as medidas específicas para cada setor da sua propriedade, priorizando aonde o risco é mais elevado. Para isso, o uso de tecnologias é muito importante, como por exemplo os drones, as imagens de satélite, vão fazer muita diferença. Os drones com imagens de alta resolução vão ser capazes de inspecionar a propriedade rural de maneira periódica, detalhada, para identificar onde estão efetivamente esses riscos, inclusive identificar focos de incêndio quando acontecem, né? Nessas áreas de alta densidade de vegetação seca. Já as imagens de satélite vão oferecer uma visão ampla da propriedade rural, permitindo um planejamento dessas áreas mais críticas, né? E apesar do custo que varia, nós pesquisamos que há uma variação entre R$50 a R$150 por hectare para a implementação dessas tecnologias de mapeamento. Isso tudo vai permitir uma economia de longo prazo e evitar prejuízos muito maiores que nós também já calculamos, que em relação à prevenção e à reparação, o custo da prevenção é muito menor mesmo. Além do mapeamento, uma outra medida essencial para conter a propagação do fogo é a criação dos aceiros. Foi muito comentada essa situação agora durante os incêndios, né? O que são os aceiros? São as faixas de sola sem vegetação que vão funcionar como uma barreira física. Fazer os aceiros exige muitas vezes autorização ambiental, que varia de acordo com cada órgão ambiental. As medidas também podem sofrer variações, né? E fazer no momento emergencial, depois vai exigir que comprove que mesmo tomando as medidas preventivas, teve que fazer um aceiro no momento emergencial, né? E essa comprovação vai evitar uma punição por desmate, né? Por supressão vegetal. É importante que a largura dos aceiros seja de acordo com o tipo da vegetação local, né? Que pode ser recomendado ali um aceiro entre 6 a 10 metros de largura num local de vegetação com maior densidade. A criação e manutenção desses aceiros, nós pesquisamos também que vai ter um custo ali, pode variar entre 5 a 10 mil reais por quilômetro, dependendo da densidade da vegetação, do tipo de solo. É uma medida preventiva especialmente importante antes e durante a estação de seca, que vai reduzir drasticamente esse risco do fogo se alastrar com as condições climáticas dessa época. Além do mapeamento, da criação de aceiros, é muito importante que o proprietário rural também desenvolva um plano de prevenção.
a incêndios, esse plano escrito, vão ter orientações detalhadas sobre o que fazer numa situação de incêndio, a definição de responsabilidades, alocação de recursos financeiros para combater de maneira rápida e eficiente quando acontecer esse episódio do incêndio. A formação de uma brigada de incêndio, não só dentro da propriedade, como junto com outros vizinhos, composta por pessoas treinadas, com equipamentos adequados, também é uma medida que vai fazer toda a diferença na situação de emergência. Essas brigadas de incêndio, elas devem ser equipadas além do treinamento, devem ser equipadas com abafadores, com sopradores, bombas d'água portáteis, que vão ser fundamentais no combate ao incêndio. O custo para treinar, equipar essas equipes gira em torno de R$15 mil também, de acordo com algumas fontes que nós pesquisamos. Mas é um investimento necessário para a segurança do patrimônio rural e da vida das pessoas que estão nesse local. Enfim, a prevenção de incêndios é um investimento e, além disso, agora é uma obrigação legal, uma obrigação jurídica que vai gerar segurança, vai gerar proteção ao meio ambiente e economia de longo prazo, né? Então, com o mapeamento das áreas de risco, a criação dos aceiros, a elaboração do plano de combate a incêndios e o treinamento, o proprietário também mostra a sua diligência, o seu cuidado para não ser punido por omissão, por negligência nesses cuidados e reduz o risco das penalidades, assegurando uma continuidade mais tranquila da sua atividade produtiva, né? A prevenção é sempre o melhor caminho, o caminho mais seguro e menos custoso para proteger o campo e os recursos naturais. Saudações e até a próxima!